fonte de amor. Vamos louvar a Deus com o 473. 473. Todos
Louvar a Deus com mais um hino, 403. 403. Ser alegre, né? Pois Cristo me salvou, é isso que cantamos. Ando sempre, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Bom, vamos ter um momento de oração, vamos pedir para o irmão Ademir que venha dirigir esse momento de oração. Depois nós vamos cantar mais um hino e assim vamos passar a mensagem hoje para o nosso irmão Danilo. Bem, boa noite, irmãos. Vamos então passar para o nosso momento de oração, pedidos, agradecimentos nesse momento. Desde já agradecemos a todos que estão presencialmente aqui neste culto, nesta igreja, Batista Independente de Ourinhos, lembrando os nossos irmãos, membros presentes, membros ausentes, todos aqueles que lembramos, nossa memória, irmãos com alguns problemas de saúde, citamos o marido, a esposa. Outros também, não estaremos citando agora, mas está em nossa memória também. Lembrando que necessitamos de mais chuva, né? Temos hoje, né, início de chuvas, né? Precisamos de mais chuvas, pedimos a Deus, somente a Deus compete que seja feita a sua vontade, tanto naquilo que necessitamos, nossa vida espiritual, como também nossa vida física, material. Abrimos também nesse momento para que outros irmãos
os que estão presentes, possam estar também reportando aquilo que podem agradecer, que podem pedir. Então, estamos então, em nossas orações, lembrando nosso irmão Dario, lembrando os trabalhos, nossa igreja, começando em África, pastor Inácio também, colaborando com esse trabalho, e tudo aquilo que envolve não somente a nossa vida espiritual, mas também nossa vida física, quando podemos estar revelando, doutrinando, mesmo à distância em outros países, mas nos nossos meios de comunicação, cremos que estamos todos muito perto um dos outros, Lembrando também do nosso irmão Flávio, o filho, seu filho, Lembrar do Tiago, lembrar da minha esposa também. Lembrar da esposa do nosso irmão, Possam ser todos, vamos dizer assim, todos muito ricamente abençoados, mesmo estando presentes, mesmo estando ausentes, distantes de nós. Mais algum? Irmã Juliane. Quero agradecer a Deus pela minha família, pela nossa união. Queria pedir também para os irmãos orar pela minha irmã Danila, que ela, depois dessa situação que aconteceu com a gente, ela está, como que eu posso dizer, ela está com raiva do mundo. Para que ela encontre as respostas que ela está precisando, o conforto que ela precisa. Então, vamos estar lembrando da irmã da nossa irmã Juliane, que pelo falecimento da avó Iracema, esta semana, nos deixa triste, mas ao mesmo tempo também sabemos que agora está nas mãos de Deus, e sabemos que somente a Deus pertence o seu julgamento, e que precisamos, pouco a pouco, estarmos acertando, nossas próprias vidas, e deixando as pessoas que se foram, que seja feita a vontade de nosso bom Deus. Irmã Josefa. Eu queria orar por todo mundo que está internado agora, a situação dele é complicada, então que ele possa se converter. Também estou muito obrigado por Nelson da Rosa, para você internado, os sintomas de engano, cair, está na Santa Licença. Então, vamos estar lembrando então esses pedidos de hoje. Nosso parente, cunhado Jorge, está passando por momentos difíceis, situação de saúde. Irmão também Manuel, vamos estar orando por ele também, que está com problema grave de saúde também, e que seja feita, como sempre sabemos, a vontade de nosso bom Deus. Não havendo mais nenhum pedido, gostaria de pedir nosso irmão Hildebando, seu irmão, que esteja orando nesse momento, para que possamos estar lembrando não só de nós mesmos, mas de todos aqueles que nos acompanham. Irmão? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado. Mais oportunidade de estar com a igreja nessa noite, primeiro dia da semana, que vai se terminando logo mais. Assim nós agradecemos, Senhor, dessa tarde, dessa chuva que vem caindo mansa. Muito obrigado, Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso país, que está muito seco, toda a região, possa vir a chuva para ficar naquele lugar que o povo depende do rio para beber a água, para se movimentar. E também a nossa região, e toda a região do nosso país precisa da chuva, precisa da água. E a água é vida, como diz a sua palavra, que é o nosso evangelho,
nosso Salvador Jesus Cristo, que nos dá vida eterna. Assim nós pedimos o seu nome e ajuda, Senhor, os pedidos dos irmãos aqui nessa noite. Ajuda o irmão Caril, que está enfermo, e possa ficar bom, sabendo que eles gostam de estar sempre na igreja. Eu peço que o Senhor ajude também todos os irmãos, pedir para os irmãos que possa levar a sua palavra aos nossos familiares, ajudar pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com problemas. Peço que o Senhor abençoe todos aqui nessa noite mais uma vez. Possamos ter essa alegria no nosso coração de poder estar aqui, Senhor. Também abençoe e guarde os irmãos que estão longe, parentes, filhos dos irmãos. Abençoe e guarde nosso neto e todas as nossas crianças dos irmãos também, netos dos irmãos. Que possa ser cuidado do nosso Deus com todas as nossas crianças. Assim eu peço mais uma vez que o Senhor abençoe o trabalho da igreja, está levando através da live e vai chegar até os confins da terra agora, mais rápido, Senhor, que a sua palavra diz, o Evangelho será pregado até o fim de todo lugar da terra. Eu peço que o Senhor abençoe esse trabalho da igreja e com os irmãos lá na África, eles possam segurar a verdade. Eu também abençoe todos eles que estão trabalhando nessa noite com a verdade. E mais uma vez, muito obrigado. Abençoe o irmão a trazer a sua palavra, que possamos se alimentar, ficar forte mais uma semana. Nos protege, nos guarda, Senhor, a todos aqui, todos os irmãos de Cristo também. Em nome de Jesus, é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos estar passando a palavra então, mais uma vez, continuando os cânticos, o nosso pastor Israel Teixeira Barbosa. Obrigado, irmão. Vamos cantar o hino 168 para a gente... Ou melhor, vamos fazer assim, se alguém tem um hino que gostaria de cantar... 422. Normalmente nós marcamos o hino por causa da live, mas às vezes os irmãos têm vontade de cantar algum hino. 422. Com fervor,
o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, a esperança é fé e com oração Que volte o Redentor. Amém. Obrigado, irmão Flávio. Desde já vamos convidar o irmão Danilo que venha à frente e tenha a palavra. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham pela live, aqueles que irão assistir posteriormente, e assim que também estiver disponibilizado no YouTube. Sejam todos ricamente bem-vindos e abençoados. Irmãos, vamos dar continuidade e finalizar o livro de Gálatas. Hoje vamos finalizar o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Vamos ver inteiro, do 1 ao 18. E no final vamos trazer algumas lições que são importantes deste livro que a gente viu no decorrer dos cultos, dos estudos. Então vamos hoje finalizar o livro de Gálatas. O título da mensagem hoje, poderíamos ter vários títulos, pois são vários temas abordados neste capítulo, mas definir como a importância do cuidado com os irmãos. A importância do cuidado com os irmãos. Recapitulando, só para fazer um apanhado para iniciarmos o capítulo 6, Paulo está falando com os cristãos da época. Alguns estavam querendo voltar a praticar, coisas que já foram encerradas com a vinda de Cristo, e houve até uma separação entre gentios com judeus, e ele vem exortando sobre isso. A gente viu no decorrer dos capítulos, e hoje vamos dar continuidade. Então vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um para que também não seja tentado. Então vamos lá. Paulo inicia já esse capítulo dizendo o quê? Ele exortando os irmãos a serem gentis e amorosos com aqueles que, por algum motivo, porventura, acabaram caindo em pecado. E ele enfatiza que aqueles que estão firmes na fé, são espirituais, devem buscar na restauração destes irmãos que pecaram, em vez de julgá-los ou condená-los, que geralmente é o que ocorre. Não estou dizendo que é o principal motivo, mas muitas vezes a gente acaba vendo alguns irmãos enfraquecendo na fé, ou deixando de vir ouvir a palavra do Senhor, porque em algum momento de fraqueza acabou caindo em pecado. Todos nós pecamos, não é mesmo? Mas caindo em pecado, e ao invés de ter aquele acolhimento, a gente vai ver sobre o amor, certo? O amor entre os irmãos acaba que condenando ou julgando. E isso, em vez de aproximar ele para ele tentar restaurar essa fé através da palavra, acaba se distanciando ainda mais. E ele continua, falando aqui: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, porque todos nós estamos sujeitos a cair em pecado, irmão, se não vigiarmos, se não orarmos e se não buscarmos viver em retidão na palavra do Senhor. Então ele já exorta desse primeiro versículo do capítulo, falando: olha, ao invés de vocês atacarem os irmãos que pecaram, por que vocês não buscaram acolher esses irmãos? Por que não buscaram trazer eles para mais próximo da palavra de Deus, do Senhor? E vocês que estão firmes, tomem cuidado para que vocês também não caiam, não julgue e não caia no pecado. E ele continua. No versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, o que Paulo diz aqui? Ele incentiva os crentes a compartilharem as cargas
um dos outros, né? Isso implica, irmãos, em cuidar e apoiar uns aos outros nas dificuldades e desafios da vida. Veja bem, ele fala para compartilhar os fardos, cumprir a lei de Deus, mas também, irmãos, temos que ter cuidado e vigiar para que nós não absorvamos também os problemas do irmão para nós. Isso é um cuidado que devemos ter. Obviamente, devemos ajudar, buscar ajuda, se possível, a trazer mais irmãos para esse círculo dessa situação, para que possa dividir esse fardo, porque muitas vezes o fardo extremamente pesado, nesse sentido aqui, vamos trazer assim como um fardo pesado, se for dividir em dois, também ficará pesado para mim. Então, assim, que possamos dividir em várias partes, possamos compartilhar, né, dessa nobreza de poder ajudar o irmão que estiver carregando um fardo, né. A lei de Cristo, né, é o mandamento de amar uns aos outros, como Ele nos amou, e ajudar a carregar esses fardos, né, uns dos outros, é uma experiência na prática desse amor, né, amar uns aos outros. Então, como podemos fazer isso? Ele já disse no primeiro versículo, vamos acolher, vamos tomar cuidado para que não que caia, mas não julgue, tente acolher, e aqui nesse segundo versículo ele fala sobre isso. Levem os fardos pesados uns dos outros. Então, assim, ajude o irmão que está na dificuldade, ajude aquele irmão que está precisando de ajuda, independente das circunstâncias ou em que área estamos dizendo aqui. Já no versículo 3, irmãos, ele diz assim: se alguém pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, Paulo aqui alerta sobre o orgulho e a arrogância. Aí a gente volta um pouco mais, alguns domingos atrás, quando o pastor citou sobre isso. Não é porque um ou outro, pode-se dizer, tem faculdade, por exemplo, doutorado ou pós-doutorado, que ele pode se achar melhor do que aquele que não tem. Deus usa as pessoas independente da classe social, independente do nível de escolaridade que ele tem. Então, devemos ter esse cuidado, é isso que Paulo está exortando aqui, contra o orgulho e a arrogância. Não devemos, irmãos, achar que somos melhores do que ninguém. Muitas vezes a gente fala, olha lá, tá vendo? A gente vai ver um pouco mais à frente a comparação. Tá vendo? Olha o pecado que o irmão caiu. Eu jamais cairia naquele pecado que ele caiu. Pode ser que naquele pecado não, mas um outro pecado você cairia e ele não. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa arrogância, essa prepotência de achar que você nunca vai cair em pecado ou que você é muito melhor do que seu irmão só porque você não caiu naquele pecado específico que ele tenha caído. Então, ao invés de julgar, ao invés de você achar que é muito melhor do que ele, traga ele para mais próximo de Jesus. Devemos ter humildade, irmãos, em reconhecer a nossa dependência de Deus e a nossa necessidade da sua graça em nossas vidas. Então, assim, voltamos ao ponto da arrogância, não é que somos melhores do que ninguém. Todos igualmente dependemos da graça de Deus na nossa vida. Todos dependemos do amor de Deus em nossas vidas. Devemos entender que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Independente da nossa classe social, independente do nosso nível de escolaridade. Sem Deus somos insignificantes, irmãos. Porque a importância da nossa passagem aqui é reconhecer Cristo e a salvação da vida eterna. Nada que conquistamos aqui na terra, materialmente falando, será importante na volta de Jesus. Então, muito pelo contrário, acredito que a nossa importância aqui na terra, muito mais do que acumular ouros e bens, é apresentar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Ele. Então, assim, uma das nossas missões aqui, o ID, é realmente pregar a palavra do Senhor para que pessoas que não conheçam a Ele possam conhecer, entregar a vida a Cristo e que possamos nos encontrar posteriormente junto com Jesus na salvação eterna. Dando continuidade, irmãos, no versículo 4, diz assim: cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então aqui Paulo nos encoraja a avaliar as nossas próprias ações e comportamentos. Faça uma reflexão. Como está a sua vida? Como estão as suas atitudes? Como estão os seus comportamentos? Qual exemplo você está dando no seu nicho social? Então, em vez de nos compararmos com os outros, devemos nos auxiliar, examinar à luz da palavra de Deus. Isso nos ajuda a cultivar um coração humilde e reconhecer
áreas em que precisamos crescer espiritualmente. Então, quando a gente faz essa autoanálise, a gente percebe que a gente tem muito a melhorar em todas as áreas e em muitas áreas. Então, assim, a gente reconhece o quanto a gente é falho e é dependente de Jesus em nossas vidas, né? E por isso é bom fazer essa autoanálise. Entretanto, eu achei importante trazer, fora do contexto ao que se refere esse versículo 4, mas algo que ficou dentro de mim, que o pastor trouxe 2 domingos atrás, referente à comparação que a gente faz com os ímpios. A comparação que a gente faz com aqueles que não são cristãos, não são crentes. E a gente para e pensa e fala, pô, que injusto. E começa a se questionar, por que o ímpio faz tudo errado? Ele engana, ele mente, ele rouba. E olha como está a vida dele, de bens materiais. Olha quanto ele conquistou. E eu que estou na igreja, quarta domingo, tentando buscar ser o mais próximo do que Cristo seria aqui na terra, estou passando sufoco, estou passando necessidade, tanto financeira, necessidade de bens, enfim, na família, e é só tribulação. Então, muitas vezes a gente começa a comparar e a questionar Deus por ver os ímpios prosperando e a gente tendo dificuldades. Mas, fique claro, Cristo nunca disse que seria fácil a nossa passagem aqui na terra. Ele nunca disse que seria um mar de rosas e que nós conquistaríamos bens e que nós seríamos altamente bem-sucedidos aqui na terra. Muito pelo contrário. Então, para fazer essa reflexão, peço que os irmãos, por gentileza, abram a Bíblia no Salmo 37, que foi exatamente o que o pastor trouxe no domingo pela manhã. Vamos recapitular rapidamente. Salmos 37, 16. Salmos 37, do 16 ao 20, faremos a leitura. Diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor reconhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumo se desfarão. Então aqui a gente vê o salmista falando exatamente, irmão. No início do Salmo 37, ele inclusive questiona e fala exatamente sobre isso. Fala, por que os ímpios prosperam e eu passo tanto sufoco, tanta aprovação, sendo que eu sigo o caminho de Deus? E aqui ele tem a resposta. Então, muitas vezes, nos esquecemos que o importante, irmãos, não é olhar o vizinho, não é olhar o ímpio que está prosperando, mas sim a recompensa final que nós teremos na volta de Jesus Cristo. Então, assim, eu sei que precisamos ter uma vida estável para se manter aqui, mas independente de qualquer coisa, Deus vai nos sustentar aqui. Deus vai nos sustentar independente das tribulações ou provações que passarmos por aqui. O pastor novamente falou, graças a Deus que aqui não há essa necessidade há tempos, mas se um irmão chegar em específico a precisar dessa ajuda, cabe a nós nos apresentarmos e falar o que você está precisando. E nos compadecemos da necessidade do irmão e ajudarmos ele também na necessidade. Então, assim, a resposta para que não precisemos olhar para o ímpio prosperando e começar a nos questionarmos, está no Salmo 37, irmãos. Muito mais vale a nossa salvação eterna do que qualquer bem acumulado aqui. Dando continuidade no versículo 5, diz assim: pois cada um deverá levar a sua própria carga. Mas vamos lá. Anteriormente, Paulo tem incentivado os crentes a compartilharem os fardos uns dos outros. Aqui ele ressalta que cada um é responsável pela sua própria carga individual. Então, assim, o que significa? Que devemos ser responsáveis pelas nossas próprias ações e decisões diante de Deus. Então, a gente vai ver posteriormente mais à frente também, mas nós nos responsabilizamos por todos os atos e pelas nossas próprias ações
e decisões diante de Deus, irmãos. Então, isso que significa que, pois cada um deverá levar sua própria carga. Então, tudo aquilo que nós apresentamos, as ações e as decisões que tomamos, posteriormente, depois, vão ser vistas responsáveis diante de Deus. No versículo 6, diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, aqui Paulo enfatiza a importância da responsabilidade mútua dentro da nossa comunidade, irmãos. Então, aqueles que estão sendo ensinados devem compartilhar as bênçãos que têm recebido com aqueles que estão instruindo. Isso cria aquela dinâmica de cuidado e apoio mútuo entre os membros da igreja. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Aquele que está recebendo bênçãos deve compartilhar essas bênçãos com os irmãos. Então, aqueles que têm o conhecimento, que possam compartilhar com aqueles que ainda estão sendo instruídos, para que eles entendam o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, aqui é mais uma instrução que Paulo está trazendo aos Gálatas, referente à situação. Já no versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E aqui nos remete ao versículo 5, né? Então aqui ele nos adverte, Paulo nos adverte, a não enganarmos a nós mesmos, pensando que podemos zombar de Deus ou viver em desobediência sem consequência. Ele nos lembra que Deus é justo e que colheremos o que semeamos. Nossas ações têm consequências e devemos estar cientes disso. Então, quando ele fala aqui de Deus não se zomba, irmãos, é porque nada está ao escuro, nada está na escuridão perante a Deus. Deus está ciente de tudo que estamos fazendo. Então, assim, podemos enganar os homens aqui na terra, podemos nos achar espertos no que diz respeito aos homens aqui na terra, mas Deus está ciente de todas as ações, Ele sabe as decisões que vamos tomar. Então devemos tomar cuidado com as ações que temos, porque a gente vai responder por tudo que a gente colhe, a gente vai plantar. Então, assim, não espere que a gente plante desordem, mentiras, inveja e vai colher bênçãos, irmãos. Então, a gente tem que saber bem o que a gente planta para a gente poder colher também. Se queremos colher bênçãos, que possamos seguir em retidão em Jesus, que a gente possa plantar obediência e servidão a Jesus Cristo aqui na terra. Então, devemos servir a Jesus. Novamente, eu bato nessa tecla, até por questão do versículo, mas tudo o que formos fazer aqui na terra tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente acha que coisas banais, coisas menores, coisas pequenas não são importantes, ou a gente não entrega a situação a Deus, mas todas as situações devem ser entregues a Ele. Então, devemos agradecer por ter acordado, devemos agradecer por estar indo dormir, devemos agradecer pelo café que tivemos, pelo almoço que tivemos, pela janta que tivemos. Devemos agradecer todos os dias pelos livramentos que o Senhor nos concede, dias após dias. A gente não sabe do que Ele nos livrou. Então, assim, são coisas pequenas que muitas vezes no nosso cotidiano, no dia a dia, a gente acaba passando despercebido e acaba fazendo uma oração no automático, sabe? Digamos assim, todos os dias a gente faz a mesma oração para Deus. A gente agradece da mesma forma, como se nada de diferente tivesse acontecido na nossa vida. Então, assim, a gente tem que sair do piloto automático, digamos assim, irmãos, e buscar agradecer de forma genuína o que Deus tem feito em nossas vidas. É uma dádiva podermos estar aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor. Devemos agradecer por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, para que possamos colher bênçãos, devemos plantar obediência e retidão ao Senhor. No versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo contrasta aqui, irmãos, as consequências de semear para a carne e semear para o Espírito. Aqueles que vivem de acordo com os desejos egoístas da carne colherão a destruição, que foi como eu disse. Enquanto aqueles que viverem em obediência ao Espírito Santo colherão a vida eterna. Isso destaca a importância de vivermos em conformidade com a vontade de Deus
e buscarmos a santificação em nossas vidas. Então foi como eu disse, lá no início do capítulo, Paulo fala para a gente vigiar para que não possamos cair. E isso traz essa consequência do versículo 8 que estamos lendo aqui agora, irmãos. Então, permanecer em obediência é buscarmos essa santificação em nossas vidas para que lá no fim, como foi dito, colheremos a vida eterna. No versículo 9, irmãos, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, Paulo nos encoraja a persistir em fazer o bem, independente das circunstâncias. Mesmo quando enfrentamos desafios ou obstáculos, busquemos sempre fazer o bem. Ele nos lembra que haverá um tempo de colheita no futuro, onde veremos os resultados das nossas boas ações. No entanto, ele também nos exorta a não nos desanimarmos, pois a perseverança é essencial para recebermos a recompensa. Mas que fique claro aqui uma coisa também, irmãos. Nunca devemos fazer o bem buscando algo em troca. Barganhar, né, em referente ao bens. Hoje eu vou ajudar fulano, porque vai que amanhã aí eu recebo uma bênção. E não devemos barganhar, né, irmãos? Não devemos fazer isso buscando algo em troca. Essa recompensa que nós iremos colher é algo gradativo a partir do momento em que nossas ações passam a se aproximar cada vez mais do que Cristo faria aqui na terra. Então, assim, é algo recorrente. Se a gente fazer o bem, a gente vai colher o bem posteriormente. Mas não porque queremos, mas porque vai ser o justo. No versículo 10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui ele nos incentiva a aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem a todos, independente de quem seja, mas especialmente aos irmãos da fé. Então, assim, devemos buscar ser generosos, compassivos e solidários com as pessoas ao nosso redor, mas especialmente, ele diz aqui, com aqueles que compartilham da nossa fé em Cristo. Foi o que foi dito pelo pastor e que eu trouxe um pouco mais cedo. Então, se precisarmos, se algum irmão da igreja precisar de ajuda, todos os outros deverão ajudar. Devemos estar aptos, devemos estar abertos para ajudar aqueles que necessitam, principalmente aqueles que forem da nossa comunidade. No versículo 11, ele diz assim: vejam com que letras grandes eu lhe escrevi de próprio punho. Então aqui ele faz um comentário pessoal, né, sobre a escrita da carta. O que ele quer dizer aqui? Ele falou, tá vendo? Estou escrevendo com letras grandes de próprio punho, possivelmente com uma forma de enfatizar a importância e a urgência dessa mensagem aos Gálatas, né? Então ele fala, veja bem, estou escrevendo aqui a próprio punho para que vocês entendam isso de uma vez por todas. Vocês têm que entender a necessidade e a urgência de colocar essa palavra em prática. E não é só os Gálatas, como foi dito. Temos que colocar essa palavra em prática hoje em dia, porque a gente está falando de um livro atemporal, irmãos. A gente está falando da Bíblia, que ela serviu há 1000 anos atrás, vai servir daqui 1000 anos, se tivermos isso ainda aqui na Terra, e para a eternidade a palavra do Senhor permanecerá viva. A palavra do Senhor permanecerá sempre atualizada, atemporal. Então por isso que ele fala, estou escrevendo aqui de próprio punho porque é urgente essa mensagem que vocês entendam. No versículo 12, ele diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que alguns pregadores da circuncisão estão motivados pelo desejo de agradar aos outros e a evitar perseguições. A cruz de Cristo é um ponto de conflito aqui. E esses pregadores preferem conformar-se às expectativas sociais. Então o que ele está querendo dizer assim? Muitos pregadores voltaram a pregar sobre a circuncisão porque eles não queriam ser perseguidos por pregar a palavra verdadeira de Deus. São os falsos profetas que temos hoje em dia também. Eles preferem pregar uma mentira do que pregar a verdade e passar a ser perseguido pelo um todo. Porque hoje, irmãos, quem prega a verdadeira palavra de Cristo são comunidades pequenas.
Porque o que é pregado numa igreja verdadeira, muitos não querem ouvir. Só os verdadeiros querem ouvir. A gente sabe que as igrejas estão infladas, essas igrejas de falsos profetas, vamos trabalhar assim, estão infladas porque é pregado aquilo que ele quer ouvir. Não é uma pregação de confronto. Não é a pregação que traz a verdade, que se você continuar em pecado, você vai ter que mudar. Não, você está em pecado? Tudo bem. Jesus te ama a si mesmo. Deus é amor. Então, assim, é uma pregação de conformidade. E a gente vê que cada vez mais essas igrejas estão aumentando. E aquelas que de fato pregam a verdade, que é um evangelho de conflito, de contraste entre o pecado, são menores, são igrejas pequenas. Existem e vai existir até os últimos dias, mas vemos que são comunidades menores. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Esses pregadores lá estavam falando sobre a circuncisão porque eles não queriam ser confrontados, eles não queriam ser perseguidos. Eu ser morto porque estou pregando a verdade de Jesus Cristo? Não, vamos pregar sobre a circuncisão porque aí eu vou estar na zona de conforto e eles não vão me atacar. E é exatamente isso que Paulo está falando. Hoje não é a circuncisão, mas são outras questões, irmãos. A gente vê, enfim, teoria da prosperidade e tudo mais, são essas questões que atraem as pessoas porque as pessoas buscam satisfação carnal, ao invés de buscar o espiritual, que é a salvação eterna, através da palavra do Senhor. Mas, dando continuidade, que o tempo já está se esgotando, no versículo 13, diz assim: porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncindeis, para que se gloriem na vossa carne. Então aqui Paulo está observando a hipocrisia dos que defendem a circuncisão, pois eles mesmos não estão obedecendo à lei. A motivação é a glória pessoal, em vez de um verdadeiro compromisso com Deus. É o que a gente fala, a glória pessoal, satisfazer o ego. A gente está falando aqui das pessoas... É hipocrisia, de fato, como Paulo fala aqui, é uma hipocrisia, porque as pessoas estão querendo satisfazer seu próprio eu, elas não estão se importando com o próximo. É a arrogância que a gente está falando. A glória é para mim, e não é. Toda a honra e toda a glória é para Deus, não são para nós. Mas vamos dar continuidade, no versículo 14 diz assim: mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aqui Paulo fala exatamente isso, ele enfatiza que sua única fonte de orgulho é a cruz de Cristo. Ele se vê como separado do mundo, que rejeita a mensagem do Evangelho, e isso molda sua identidade e a sua missão. Dando continuidade, no versículo 15 ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então Paulo reafirma que a verdadeira medida de valor não é a observância da lei, mas a transformação que ocorre em Cristo. A nova criação é o resultado da fé em Jesus, que transcende qualquer tradição religiosa, irmãos. Transcende qualquer tradição religiosa. No versículo 16 ele diz assim: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele e sobre o Israel de Deus. Aqui em Israel de Deus, ele se refere o que pode ser entendido como a comunidade de fé, né, irmãos? Incluindo tanto os judeus quanto os gentios. Então, quando ele diz aqui paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, ele está se direcionando tanto aos judeus quanto aos gentios. No versículo 17 ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo pede para que não o incomodem mais, irmãos, pois ele carrega em seu corpo as cicatrizes de seu sofrimento por causa do Evangelho. Essas marcas são como um testemunho de sua dedicação e compromisso com Cristo. Então, se a gente for falar de cicatrizes físicas, irmãos, diferente daqueles que ele estava falando que pregavam a circuncisão só para não ser perseguido e eles mesmos não cumpriam a lei, diferente disso, Paulo não se importava de ter as marcas carregadas no corpo e das prisões da qual ele foi, muitas das cartas escritas enquanto ele estava em prisão em Roma, enfim, ele estava preso. O quanto Paulo sofreu por pegar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E devemos ter consciência e refletirmos sobre isso também, irmãos, porque nós não somos perseguidos, nós não somos presos,
não vamos ser açoitados por pregar a palavra de Deus. Então, o que nos impede de pregar a palavra de Deus para o irmão, para o próximo? Absolutamente nada. Nós temos essa oportunidade de pregar e não correr o risco de ser presos ou mortos por pregar o Evangelho, como ocorre em algumas regiões ainda hoje no mundo, irmãos. Então temos que ser gratos por isso também, por termos a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus e não termos qualquer risco de sermos perseguidos. No versículo 18, Paulo diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, o versículo final é uma bênção de Paulo, desejando que a graça de Cristo esteja com os Gálatas. Ele encerra a carta com apelo ao crescimento espiritual e ao apoio mútuo da comunidade da fé. Aí, irmãos, para terminarmos, 5 minutinhos, pastor, para terminarmos, eu trago algumas reflexões, algumas lições sobre os capítulos de Gálatas, né? Então, ele nos oferece diversas lições importantes para a vida cristã e a compreensão da fé. E aqui eu listo algumas. A primeira, irmãos, é a liberdade em Cristo. Algumas lições que aprendemos com o livro de Gálatas. Liberdade em Cristo. Gálatas enfatiza que a fé em Jesus Cristo nos liberta da escravidão da lei e das regras religiosas. A salvação é um dom gratuito e não deve ser confundida com obras que tentam merecê-la. Então, o que estou querendo dizer aqui, irmãos? É um dom gratuito. A gente não precisa fazer obras para conseguir a salvação eterna. Não, foi como a gente viu no decorrer. Basta reconhecermos Jesus como o único e suficiente Salvador, entregar a nossa vida a Ele, deixar que Ele faça o que for necessário na nossa vida, passamos a andar em retidão, porque não basta, irmãos, reconhecermos Jesus como suficiente Salvador e nos acomodarmos e achar que está tudo certo, está tudo salvo. Não, a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia a nossa fé sobre Ele. Então, a liberdade em Cristo. Não precisamos, irmãos, fazer nenhum tipo de obra ou entregarmos alguma obra para termos a salvação. A salvação vem única e exclusivamente por Jesus Cristo. 2, segundo ponto, justificação pela fé. Que Paulo argumentou no capítulo que somos justificados pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Isso ressalta a importância de confiarmos em Cristo para a salvação, em vez de depender de ações humanas. Então, a justificação pela fé, foi como disse, mas a fé também não pode ser somente ela. Então, temos que colocar em ação a nossa fé, irmãos. E as ações humanas, de nada importa para a salvação em Jesus Cristo. De nada importa. Então, o que importa é entregarmos a nossa vida a Ele e, posteriormente, quando nós vamos andando em retidão com Cristo e caminhando cada vez mais próximos dele, vamos praticar tudo aquilo que foi dito aqui na carta, e principalmente nesse capítulo 6, ajudar os irmãos. Isso vai ser natural. Vamos ser perseguidos, vamos ter tribulações, mas nada que fuja do controle e do alcance do nosso Jesus Cristo. Então, que tenhamos paz e deixe tudo entregue nas mãos dele. Terceiro ponto, a terceira lição, irmãos, são a importância da graça. Inclusive, cantamos louvor sobre isso agora, né? O livro destaca que é pela graça de Deus que somos salvos. A graça é um tema central aqui da carta. Lembrando os crentes de que não podem ganhar o favor de Deus por nossos próprios esforços. Não é pelos nossos próprios esforços, irmãos. Quarto ponto, identidade em Cristo. Que Paulo nos ensina que Cristo não há distinção entre judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres. Todos são diante de Deus e parte de uma nova criação. Rapidamente, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui, irmãos, é Paulo novamente dizendo exatamente isso, que nos tornamos nova criatura quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. O velho homem morreu, devemos deixar no passado as marcas que podemos acumular, deixar no passado. Nova criatura somos, o velho homem já morreu. Então, Paulo fala exatamente isso na situação que estava acontecendo ali. Então, passamos a ser uma nova criatura diante de Deus quando entregamos a nossa vida para Ele, irmãos. E independente, como foi dito, homem, mulher, escravo ou livre, quem é que seja, judeu ou gentios, somos todos iguais perante a Cristo e nos encontraremos na salvação eterna, irmãos. No quinto ponto, são 8, a gente já está indo para o quinto ponto, que traremos é o frutos do Espírito. Então, lá em Gálatas 5, apresenta a ideia de que aqueles que caminham segundo o Espírito produzem frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso nos lembra da importância de viver de acordo com a direção do Espírito Santo, irmãos. E lá a gente falou um pouco sobre cada um deles, e vimos também que não é que temos um e o outro não, mas naturalmente a gente vai transparecendo os frutos do Espírito na nossa vida quando deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida. Então lá no capítulo 5, aqueles que não acompanharam podem depois estar fazendo a leitura, que falamos sobre o fruto do Espírito. O sexto ponto é a responsabilidade mútua. E aqui ele fala sobre a importância de apoiar e carregar os fardos uns dos outros, né? A comunidade cristã deve ser um lugar de amor, suporte e encorajamento, irmãos. Como foi dito, a gente prega uma pregação de conflito que apresenta os pecados, mas sabemos também que a nossa comunidade é um lugar de amor, suporte e encorajamento. Então, se você faz parte dessa comunidade, em algum momento se sentir em fraqueza ou precisar de ajuda, não sinta vergonha em se expressar e apresentar o problema, porque nós também estamos aqui para poder acolher e ajudar os irmãos que necessitam. O sétimo ponto é cuidado com falsas doutrinas. Não tem como não fugir disso, né? Em Gálatas, o livro adverte muito sobre a influência de falsos mestres e ensinos que distorcem o Evangelho. Isso nos ensina a importância de discernir a verdade e permanecer firmes na doutrina. Então, e nós temos esse discernimento através da palavra do Senhor, irmãos. Então, como foi dito, a gente consegue identificar quando é um falso profeta, e a gente consegue identificar quando aquilo que está sendo dito é só para inflar o próprio ego daquele que está no púlpito pregando a palavra. A gente percebe que nada daquilo vem de Deus e a gente entende que aquilo não é a verdade que está sendo pregada. Muito pelo contrário, às vezes eles usam de artifícios para falar: está vendo como eu sou bom? E a gente está falando da arrogância, a gente está falando dos falsos profetas. E o que devemos dizer? Que somos insignificantes sem a presença de Deus, irmãos. Não somos bons. Foi como foi dito. Independente da nossa classe social, independente do nível de escolaridade nosso, somos insignificantes perante a Deus, irmãos. Somos todos iguais. E todos podem pregar igualmente a palavra de Deus a partir do momento que anda em retidão e começa a se alimentar da palavra do Senhor e buscar essa comunhão com Ele através da oração, através da palavra também, irmãos. E por fim, o oitavo ponto é a prática do amor. Paulo enfatiza a verdadeira expressão da fé se manifesta em ações de amor. A vida cristã deve ser marcada pelo amor ao próximo e pelas boas obras também, irmãos. Essas lições são relevantes para a vida diária dos cristãos, incentivando uma compreensão profunda da fé e um compromisso autêntico com o Evangelho, irmãos. Então, assim, aqueles que porventura assistem a live ou irão assistir, e tem alguma dúvida se entrega a vida a Jesus ou não, entregue sua vida a Jesus, porque tudo ficará mais fácil, não carnalmente falando, mas não é isso que é importante para a gente, porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus com o coração longe de amar as obras ou de amar as riquezas, irmãos, Deus vai nos direcionar e posteriormente nos encontraremos com Ele na salvação eterna. Amém? Pastor?
Bem, vamos nos colocar em pé, agradecendo ao irmão Danilo que trouxe a mensagem, muito boa mensagem, que Deus possa abençoá-lo. O livro de Gálatas traz muito ensino para nós, né? E falando de semente, vamos cantar o 547. É um hino que a gente canta, não canta muito ele, mas aqui fala da lei da semeadura, 547. Amém. Bem, vamos encerrar nosso culto e agradecendo a Deus por mais este momento que podemos passar juntamente aqui, pela Tua palavra que foi pregada, e que possamos ter uma semana de paz, que Deus possa cuidar de cada um, que possamos estar aqui nos próximos cultos agradecendo a Ele por todas as bênçãos. Irmão Vanderlei, ore para encerrar. Sejam seguidos, abençoados, Senhor, muito obrigado pelo teu bênção, Senhor. Sabemos também, Senhor, quanto devemos.
Amém.